Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre a viagem para o Brasil. A família então decidiu emigrar para o Brasil e dividiram em duas partes. Da primeira leva foram duas irmãs de Clara, o irmão e o cunhado, porque a irmã Esther já estava casada. 5 meses depois, então, foi o resto da família. Clara, a mãe, uma irmã solteira, a irmã Esther com seus 2 filhinhos, José, de 3 anos, e Vitória, de 1 ano e meio. O embarque aconteceu em Gênova, na Itália. Então, primeiro tiveram que andar 18 horas de trem de Budapeste até Gênova, para ir então pegar o navio Júlio César. E enquanto durou a viagem de trem, a mãe de Clara lhe disse: "Filhinha, olhe bem para essas montanhas de neve, porque o trem passa pela Suíça. Guarde bem na memória, porque lá nesse país para onde nós vamos não existe neve. Você não vai ver neve." E assim desembarcaram em Gênova para pegar o navio italiano Júlio César. Um navio, para Clara, parecia assim no porto, parecia enorme. Ele levava mais de 1000 passageiros. A grande maioria eram italianos que iam para a Argentina para trabalhar na colheita. Ficavam lá 2, 3 meses e depois voltavam para a Itália, para espanto de Clara. Uma das irmãs que foi, chamada Henriette, sofreu o tempo todo de viagem. A viagem demorou 12 dias entre Gênova e Rio de Janeiro. Ela sentia enjoo, tontura. Passou os 12 dias sentada numa cadeira, não conseguia se alimentar. Mas os outros, todo mundo, depois de 1, 2 dias, não sentia mais nada. Então, Clara conta alguns aspectos da viagem. Ela lembra que a comida era péssima. Bom, não esqueça que eles estavam na 3ª classe, que é a classe mais em conta, mais barata. E ela disse que a comida era muito ruim. Cada passageiro recebia um pratinho de alumínio, um garfo, uma colher, uma faca, uma caneca, e aquilo levava durante toda a viagem. Eles serviam o café da manhã às 7h30. Cada passageiro passava com a sua caneca na frente do marinheiro, que punha o leite, o outro marinheiro punha o café e o outro entregava um pãozinho para cada passageiro. E tinha um lugar grande de refeitório que ninguém usava porque o cheiro era muito desagradável. Todos preferiam subir ao convés e ali ficavam muito mais agradavelmente do que no refeitório. Outra coisa que Clara se lembra bem eram os sanitários. Ela conta que era assim, era um corredor comprido, à direita ficavam os chuveiros e à esquerda
os sanitários. Mas os sanitários não eram como na casa da gente. Tinha uma plataforma, 2 degraus que a pessoa tinha que subir, e aí aparecia num buraco grande, você via o mar lá embaixo. E tinha 2 correntes penduradas, onde você corajosamente se pendurava para poder fazer as suas necessidades, que caíam direto lá no mar. E que o sobrinho dela, que tinha 3 anos, quando viu aquilo, abria de um berreiro e falava para a mãe: eu não quero ir no Xing-Ming dos italianos. Ninguém sabia o que era Xing-Ming, mas a verdade é que, para resolver o problema do menino, a mãe teve que arranjar um piniquinho e resolveu. Clara fala que os italianos são muito musicais, e havia 2 rapazes com violão que tocavam à noite, e as noites eram bem agradáveis. Só que às 9 horas da noite todo mundo tinha que se recolher. Não era liberado, 3ª classe, não existia isso. Ela se lembra também que uma noite, uma tarde, o tempo escureceu e o navio começou a balançar como uma casquinha de noz. O mar também ficou bravo e a tripulação obrigou os passageiros a se recolherem nas cabines. E começou uma gritaria, e Clara e a família não entendiam o italiano, né? E custaram a entender o que estava acontecendo. Os homens, os passageiros, que eram separados das mulheres, mesmo se fosse casado, era separado. E eles começaram a gritar: abram os cadeados, se esse navio afundar, nós vamos morrer aqui que nem ratos. Porque os marinheiros trancaram os portões e não havia acesso por convés. E isso durou algum tempo, né? Mas, felizmente, o vento amainou e a tempestade foi embora, e aí voltou tudo ao normal. E a viagem continuou. E assim chegaram ao Rio de Janeiro. Mas quando estavam desembarcando, Clara ainda se lembra de um episódio engraçado. Por quê? Começaram a subir os carregadores para levar embora a bagagem dos passageiros. E os carregadores eram homens fortes, negros. E um deles, quando passou pelo sobrinho de Clara, fez um carinho na cabeça do menino. O menino, que nunca tinha visto um negro na frente dele, falou para a mãe: mãe, vê se eu estou sujo de graxa no cabelo, porque ele achou que o negro estava com a mão suja. Muito obrigado por assistir este vídeo. Na próxima semana, nós vamos começar a contar sobre a chegada de Clara e sua família ao Brasil.